Olá, gente. Nós somos da turma de Psicologia Social, certo? Estamos aqui para falar do filme O Retrato de uma Jovem em Chamas. Eu sou o Ronaldo Gabriel, o anfitrião. E quem está mais com a gente? Felipe Cunto Carneiro. A Ana Carolina. Juliane Salles. E Lívia Pontes. Essa é a galerinha, o bonde. O filme O Retrato de uma Jovem em Chamas fala sobre uma pintora, certo? O nome dela é Mariane, e a gente vai acompanhar o ponto de vista dela sobre uma experiência. O filme começa no presente, ela dando aulas de pintura para jovens meninas, certo? E uma dessas meninas encontra um quadro de uma pessoa pegando fogo, só que isso afeta muito a Mariane, que é a professora, e traz a ela essas memórias, né, do passado. Então, o que acontece? A Mariane, ela foi contratada por uma senhora rica, né, para pintar sua filha. Porém, sua filha já tinha sido pintada por outro artista e não deu muito certo. Por que essa senhora está contratando a Mariane? Porque essa filha dessa senhora, que se chama Heloíse, ela está prometida para um moço rico da capital. Só que ele só vai casar com ela se ele vê um retrato dela, né, uma pintura dela. E ela se recusa a ser pintada porque ela se recusa a se casar. O que acontece? Acontece que esse homem estava prometido para a irmã mais velha dela. E ela vive em outro lugar, a Heloíse, né? E a irmã mais velha dela não aguentou a pressão e se matou, deixando a herança, no caso a obrigação, né, para a Heloíse casar com esse homem. Então, a gente acompanha a Mariane indo para essa ilha, né, porque a casa fica dentro de uma ilha. E vendo a relação delas. Acontece que a Mariane está lá para pintar a Heloíse, porém, em segredo. A Heloíse não pode saber que vai ser pintada devido a esse histórico, né, de que ela deu trabalho antes para o outro pintor. Então, a Mariane está lá disfarçada de acompanhante para ela passear, porque como a irmã dela se matou, a mãe dela ficou com medo dela passar pela mesma coisa. Acontece que elas interagem muito, a Mariane e a Heloíse, e elas acabam se apaixonando, certo? E tendo todo um relacionamento num curto período de tempo, mas muito intenso, muito envolvente, que nos leva a pensar e nos levou a falar sobre esse filme, certo? É interessante também porque a gente pode até se aprofundar também na questão dos deveres da mãe dela, da Heloíse, a senhora, né, que contratou a Mariane. Também temos uma quarta personagem, que é a Sophie, que é a empregada da casa, que também tem umas questões. E aí, gente, eu quero saber de vocês, quem é a jovem em chamas? Pergunta. Quem vocês acham que é, hein, gente? Deixa eu ver. Eu acredito que a jovem em chamas seria a Mariane. Por quê? Porque desde o início ela é a pessoa que eu vejo mais mentalizar as coisas acontecerem. Ela sabia o que queria, ela sentia tudo acontecendo, ela chegou a um ponto, tanto o desejo, a paixão, não cabia dentro do corpo dela, ela teve que externalizar aquilo. Isso aconteceu, na minha visão, principalmente quando elas foram para floresta, onde estava tendo uma fogueira lá, e ela acabou olhando nos olhos da Heloíse. Aí nesse momento ela não se aguentou mais. Entendi. Até porque ela teve a opção de não se casar com ninguém, né? Pelo menos é o que aparenta durante o filme. É interessante esse assunto. Vamos entrar nesse assunto já. Mais alguém quer comentar, gente? Quem vocês acham que é a pessoa em chamas? Acho que a jovem em chamas é a Heloíse, porque eu acho que ela é um símbolo assim, de rebeldia e resistência, que ela estava muito à frente da época dela, pensava assim, tipo, fora da caixa, e ela só fazia o que ela tinha vontade, ela era muito valente. Se ela não concordasse com uma coisa, ela se rebelava. E essa coisa do fogo em chamas, eu acho assim que retrata muito a personalidade forte dela, sabe? Alguém firme, assim, nas atitudes. Muito intensa. Interessante. Eu meio que concordo contigo, Lívia. Eu acho que a jovem em chamas é a Heloíse também, até porque, se você vê na perspectiva do filme, no ponto da Mariane, né? Ela seria a artista. E então a Heloíse seria o eu lírico, né? A pessoa que deu a vontade dela de pintar, e tem toda essa questão da Heloíse ser uma pessoa
revoltada, irada com as condições que estão sendo impostas a ela, né? A mãe dela, o marido, o futuro marido, e por que não dizer a sociedade, né? Mas eu acho que a chama, a questão do fogo, vai mudando, tá entendendo? Tipo, no começo é ira, depois é amor e desejo, e mais tarde, em certo momento do filme, eu achava que todo mundo tinha uma chama dentro, sabe? Todos os personagens, eu achei isso interessante. Toda uma intensidade, né, assim, em tudo que faz, Sim, sim. Eu já acho um pouco diferente, porque vocês falam mais assim na questão da revolta dela. Eu acho que eu interpretei que a garota em chamas, a jovem em chamas, é exatamente a Heloise, mas se refere mais a o desejo que ela sente pela Marianne, a paixão. Eu não consegui relacionar tanto com a revolta dela. Eu relacionei mais com a paixão que ela sente pela Marianne, porque o momento que foi inspiração para a Marianne fazer esse quadro foi quando elas estavam no festival, né, ao ar livre, e foi no momento em que elas se encararam muito e dava para ver que tinha uma chama de desejo entre as duas. Tanto que acidentalmente a Heloise pegou fogo no vestido dela, porque ela estava tão fixada na Marianne que ela nem percebeu. E isso foi a inspiração para o quadro. Então, eu acho que é muito representada a paixão delas duas. Gente, que legal esse ponto de vista. Fiquei chocado. Eu amei essa colocação da Carol, porque até então, o meu ponto de vista, sem dúvidas, é a Heloise, mas pela raiva da vida que ela tem e por ser obrigada a casar com um homem que ela nunca viu, que não teve um vínculo. Aí eu achei que fosse bem compreensível ela ser da maneira que é. E puxando o gancho da pergunta, eu vou entrar agora em uma pauta, né? Objetificação da mulher. No filme, tem uma cena específica do quadro onde uma mulher não tem o seu local de fala, não tem voz para expressar suas opiniões e suas vontades. Ela tem apenas que ficar calada, parada e alguém pintá-la. E quando o quadro estiver pronto, entregar para a pessoa que a família escolheu, que é o futuro marido. E vem também essa questão da beleza, né? Da mulher ser escolhida por isso. O que vocês acham? Eu achei interessante que tu falou dessa condição de estar pintada, né? Eu achei interessante, porque quando a gente criou essa pauta, eu pensei mais na condição geral do quadro e do objeto e da imagem, né? Que na minha opinião, aquela sociedade da época via ela assim, daquela forma, as mulheres dessa forma, um objeto para se apreciar, para se trocar, para se vender e tudo mais. Mas eu acho interessante também a imagem que eu achei bem chocante no filme do quadro sem rosto, do artista antes da Marianne. Ela não tinha rosto, a Heloise, né? Ela não se deixou ser pintada, mas ao mesmo tempo aquele quadro sem rosto podia ser representado muito bem hoje em dia como as mulheres que você não vê subjetividade, é muito corpo, muito objeto, né? Outro dia eu vi uma matéria sobre como muitas capas de filmes mostram o corpo da mulher. Até os comerciais mais antigos de cerveja também, como objeto, não importa o rosto, né? E você vê esse filme como tem 4 personagens tão diferentes umas das outras, sabe? Eu acho interessante. E dá para trazer também hoje em dia, né? Muita essa coisa de capa, vitrine. O Instagram hoje em dia é uma vitrine, não deixa de ser uma vitrine. Você vai escolher por uma biografia legal, uma foto de perfil legal, você acaba querendo ficar com alguém por causa daquele número de seguidores, daquelas fotos muito bonitas. Dá para puxar bem também para hoje em dia esse assunto. Eu vejo a ausência do rosto dela como uma existência, sabe? É como se ela fizesse por onde, assim, se rebelando para não se resumir só aquilo, a um objeto, a uma mulher que é vista como ser meramente reprodutor da época, que tem que ser casada com quem a família quiser. Então eu vejo isso muito como um retrato de resistência, essa atitude dela de ser revoltada, de não querer ser pintada, de ter conseguido descartar o primeiro pintor. Então eu vi muito com esse ponto de vista também. E também, infelizmente, acaba sendo um fator que resume também muitos dias atuais, né? Assim, o padrão estético,
de que a mulher tem que ser bem feita, tem que estar sempre pronta, se não tiver assim como a sociedade quer, ela acaba sendo julgada. Então, infelizmente, é uma realidade muito antiga, mas que reflete muito nos dias atuais. E eu concordo plenamente com isso. Ainda voltando um pouco pro filme do século XVIII, na época a mulher era, como já foi dito, a mulher era simplesmente como se fosse um troféu, como se fosse algo a ser exposto, algo a ser mostrado, e tirando isso simplesmente para procriação, ponto. A mulher não tinha algum valor para a sociedade em si, apenas ficar em casa, cuidar da família e só isso. Hoje em dia, fazendo esse paradoxo, né? Hoje em dia a mulher conseguiu muito mais espaço, só que não o suficiente em comparação aos homens. E ainda assim, muito do que aconteceu no filme se mostra na realidade. Por exemplo, a Heloíse acaba ficando com uma pessoa que ela não queria. Ela não teve o poder de escolha. Muitas vezes a família escolhe por você, com quem você deveria andar, ficar, como você deveria se vestir, seus amigos até, dependendo da companhia. E isso eu acho que representa muito, muito no filme mesmo. Também acho legal quando a gente fez a nossa primeira reunião, né? A Liv falou sobre essa questão da rivalidade feminina, né? Hoje se fala muito de sororidade, e é interessante porque por muito tempo, né? E hoje também, né? O imposto, o comum, que é o machismo, né? Essa sociedade machista, imagina no século XVIII, né? Que você está tão intrínseco, tu faz tão parte desse movimento, desse senso comum, que você está no meio, você sendo mulher, você sendo a pessoa que é afetada, mas você também afeta, né? Tipo, a Lívia falou sobre uma piada que tem entre a Mariane e a mãe da Heloíse, que, tipo, a mãe da Heloíse chama a Mariane para um outro serviço, depois que ela terminasse de pintar a Heloíse, para pintar uma amiga dela, que é feia, sabe? E isso é uma piada, tipo, você ser feia, você não vale nem a troca, você não é nem um objeto de troca, você não vale nem isso. Isso é tão pesado e triste, né? Justamente, isso acaba prejudicando todas as mulheres porque acaba gerando concorrência, entendeu? Tipo, quem é que vai ser a escolhida? Eu tenho que ser boa o suficiente, eu tenho que ser a melhor para poder ser a escolhida por aquele homem. A mulher, na época, não tinha identidade própria, ela só se tornava alguém depois que ela casava, que ela tinha um nome. É como se fosse, assim, um contrato, entendeu? Então, e infelizmente, acabou refletindo para as coisas dos dias atuais, assim, essa rivalidade feminina, essa concorrência que as mulheres acham que precisam ser melhores que as outras, só que muito pelo contrário, graças a Deus a gente está evoluindo, a gente vê que a gente pode se ajudar, que a gente pode se apoiar, que é uma coisa que prejudica muita gente, então, assim, existindo esse caminho é uma coisa que talvez possa só melhorar, desse ponto de vista. E já fazendo um link aqui com conteúdo, essa questão de as mulheres muitas vezes ficarem querendo se derrubar, como a Lívia colocou muito bem, a gente pode observar bem que dá para que se tem muito forte a questão da frustração, que seria uma mulher que querer ser tão bonita ou mais que a outra para ter um lugar melhor na sociedade. Ela tem esse objeto de desejo, ela não consegue, e essa vontade que ela tinha de conseguir isso é direcionada para a raiva. Por conta disso, ela provavelmente acaba querendo derrubar seus colegas. E, felizmente, essa visão de mundo está mudando, como a Lívia mesmo colocou. É interessante, né, que a gente falou bastante aqui da Heloíse, e outra pessoa que, no caso, é a nossa protagonista, que é muito, muito incrível, né, que é a Mariane.
a gente pode até fazer uma relação, né, delas duas, porque a Heloísa está lá numa condição de uma pessoa mais rica, né, uma pessoa que está condicionada e até fadada a ter que casar com um estranho, a não ser escutada, a não ser vista, não da forma como uma pessoa, né, só como um objeto. Aí a gente tem a Mariane, né, que aparece sendo uma profissional, uma pintora, num ambiente muito masculino, que ao longo do filme você descobre que ela teve outros amores, já abortou, já sabe lidar com o mundo, e parece que não é tão afetada assim, né, em primeiro momento com o mundo. Ela parece, apesar da gente falar da chama da Heloíse, a gente vê que parece que ela é muito mais revolucionária, né? Ela é uma pessoa à frente do seu tempo. Ela é uma pessoa que tem um emprego, é uma mulher que tem um emprego. É uma mulher que consegue se sustentar. Isso é muito interessante, né? No século XVIII, falando sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo, né, a minha visão, que parece que ela vive às beiras da sociedade mesmo assim. Ela apesar de estar à frente do tempo, ela tem que seguir uma regra, tá entendendo? Tipo, ela mais pra frente, no final do filme, ela expõe os quadros dela numa exposição bem cheia de pessoas, só que os quadros dela estão tá sendo assinado por um cara, no caso o pai dela, que também era pintor e que meio que deu esse né, conseguiu fazer essa ponte para ela já fazer sucesso, né? E também o fato de ela estar apaixonada por uma mulher ao longo do filme todo e não ter muito problema com isso. É interessante como ela não tem, né, esse problema. Ela se mostra apaixonada e busca o que ela quer. Isso mostra tanto uma força, né? Não estou dizendo que a Heloísa não é forte, porque ela também é forte. Na verdade, todas as mulheres são muito bem representadas, com várias subjetividades. Mas é muito interessante fazer essa relação, né, dessas mulheres. Gente, uma coisa que eu acho muito interessante no filme, e eu acho que vocês perceberam também, que tem a ver com a fala do Gabriel, é que em nenhum momento a Heloísa e a Mariene, elas entram em conflito com elas mesmas, por estar gostando de uma mulher. É interessante como o filme trata de uma forma muito natural. É como se o foco fosse tanto o amor delas, que é genuíno, e o foco na sociedade, sabe? Eu não vejo elas achando que é algo errado, que elas têm que evitar esse amor. Por mais que a gente sinta que elas não planejam ficar juntas, mas elas planejam aproveitar o momento que elas têm. Isso é muito legal a forma que abordaram no filme. Eu achei, pelo menos. Eu achei essa parte muito boa, essas partes que retratam isso do filme, que deixam questionamentos de como talvez a homossexualidade seja uma coisa intrínseca, entendeu? As pessoas nasçam com isso, porque eu acho que ninguém iria escolher ir pelo caminho mais difícil do pré-julgamento, do preconceito, de sofrer com aquilo, entendeu? Então, essa naturalidade do filme retrata muito isso, que você talvez tenha nascido com isso. Não é uma escolha, não é uma coisa que você se torna, é uma coisa que já vem com você. Um sentimento, a intensidade, uma coisa intrínseca, sabe? E tem mais um grande agravante que a gente se vê hoje em dia, que é a questão da cultura, da criação, que muitas vezes os nossos pais sempre falam um homem, uma mulher tem que casar tem que namorar um homem, tem que casar um homem, nunca mostra a outra possibilidade. Nunca dá a opção da criança escolher, ter suas experiências. Isso acaba, quando uma criança nasce preferindo se relacionar com pessoas, afetivamente com pessoas do mesmo sexo, elas acabam não entendendo essa situação, acham que estão erradas, acham que isso é errado. E isso acaba causando depressão porque elas não veem sentido no que estão fazendo. Só depois de várias experiências da vida que elas realmente vão acabar se encontrando, dando e colocando a cabeça realmente no lugar. Eu acho que essa parte da cultura e da criação da gente é algo realmente muito importante. Eu acredito que crianças ou pessoas que tenham nascido com pais mais abertos tenham sido mais felizes nessas condições. E puxando também um assunto, a pauta, né, levantada entre o Felipe e a Lívia, nessa cultura também de patriarcado, também somos ensinados que azul é de menino, rosa é de menina, e que a homossexualidade é uma coisa errada, que pessoas
assim, têm que ser julgadas ou também por questões religiosas. Acho muito interessante como hoje em dia, óbvio que ainda tem muito preconceito e pessoas muito desinformadas que não se dão a oportunidade de abrir a mente e compreender de uma forma mais normalizada mesmo. Mas eu acho legal ressaltar também a luta. Hoje, pessoas assim, digo por mim, porque levanto a bandeira, acho importante a fala, o jeito que a gente tem que se posicionar, que a gente não tem que se calar, sabe? Quando um amigo sofre preconceito, ou quando nós que levantamos a bandeira sofremos preconceito, é muito importante a gente não se calar, que essa luta seja cada vez mais falada. Acho bem importante. E acho muito interessante como toda a trajetória do relacionamento delas é muito natural, muito bonito, muito intenso. E você não tem dúvidas que elas se amam, não parece que não é natural, até levarem essa questão para fora do mundinho que elas criaram, né? Tipo, porque como elas estão numa ilha sem supervisão, né? Elas estão sozinhas, geralmente. Tudo acontece de uma forma muito mágica, né? É muito lindo tudo isso acontecendo, mas em dois pequenos momentos, no começo do filme, que ela, mais no futuro, e no final do filme também no futuro, elas já dentro da sociedade, você vê elas de outra forma, né? Elas sofrendo, elas sendo oprimidas, o amor delas sendo oprimidas, né? E não pareceu uma escolha delas não ficarem ou não juntas, né? Pareceu mais uma imposição. Pois é, e é justamente isso que a gente vê também o conceito de autoridade, né? Porque outra pessoa acaba definindo o que você vai fazer. Às vezes uma pessoa tem tanta influência como a mãe da Heloíse. Ela obriga praticamente a Heloíse a casar de qualquer forma e a Heloíse acaba cedendo, porque ela não tem tanta força. Principalmente na sociedade do século XVIII, que a mulher não tinha direito ao trabalho. Na verdade, tinha a outra protagonista era pintora, mas era um caso extremamente raro isso acontecer. Na maioria das vezes, a mulher que trabalhava era mal vista. Ou seja, ela tinha que casar com alguém para poder ter o sustento, para ser uma pessoa de família, para ser uma pessoa respeitada. Por conta de todos os problemas que a sociedade impõe, ela acaba cedendo. Hoje em dia, já não é bem assim. As mulheres têm o costume de trabalhar, conseguem construir sua vida com as próprias peças sem depender de homem nenhum. Hoje, a questão de autoridade, a gente vê muito dentro das famílias. O pai e a mãe da maioria das pessoas é uma das coisas mais valiosas que alguém possa ter. Por conta disso, a pessoa acaba reprimindo a si mesmo por conta dessa autoridade dentro de casa. Eu acho assim que você puxando pro lado visceral da coisa, isolando o fator moral, acaba que tudo flui muito espontaneamente, entendeu? Como foi o que aconteceu no filme, assim, delas se gostarem, de não ter nenhuma questão com isso. Mas se resume tanto a imposições da sociedade que se a gente parar para refletir, como as coisas são regidas, tipo, na Grécia Antiga, há muito tempo, não existia essa imposição de homem com mulher e mulher com homem. Era uma coisa assim que uma mulher podia se relacionar com uma mulher, um homem poderia se relacionar com um homem. Uma época assim que não tinha essas imposições tão rígidas como tem hoje em dia, entendeu? Então a gente pode parar para refletir assim e ver que é tudo questão de ascensão assim da época. Cada época impõe uma coisa diferente, como também antigamente o contexto de mulher bonita, mulher padrão era a mulher mais cheinha, mais gordinha. Então tem muito a ver com isso também, assim, são muitas fases, muitos períodos, e as coisas sempre vão mudando, né? Só que felizmente a gente está puxando para essa pauta, assim, de aceitação do corpo da mulher, da homossexualidade, de não julgar, de não ter preconceito, e tá dando certo, assim, estamos no caminho. Aos poucos, não chegamos lá, mas estamos. Eu gosto dessa visão otimista, né? Mas voltando um pouquinho sobre a coisa da autoridade que o Felipe falou, é legal como ela tá tão intrínseca com o preconceito, né? Tipo, tem a questão da família tradicional, tem que ter um homem, uma mulher e tudo mais,
e isso já nega o relacionamento das nossas protagonistas, né? Também tem a questão de que assim que elas têm que sair da bolha de perfeição e fantasiosa até, né? Porque elas estão lá juntas, mas a gente sabe que vai acabar logo, né? A gente sabe que não vai ser muito tempo, porque elas estão fadadas aí para a sociedade. Aí a gente vê essa questão do preconceito também, né? Como elas estão, tá intrínseco, né? Elas já estão com medo. Elas já sabem que tem que ter cuidado com isso, né? Que ela tá fadada, a Heloísa está fadada a casar com um homem que ela nem conhece. Pois é, e ainda falando um pouco da sociedade, a gente percebe que tem uma categorização muito forte. E seria a divisão de quem é hétero e de quem não é hétero. Porque existem muitas possibilidades fora o hétero, mas essa é a maior divisão que tem. As pessoas veem como casal perfeito, ou então uma pessoa de bem que geralmente está se relacionando com pessoas do sexo oposto. Isso aí na maioria dos casos. Eu sei que na época realmente era a maioria dos casos, hoje já está mudando isso. As pessoas estão levando mais em consideração as escolhas dos outros, veem que essa categorização está diminuindo. As pessoas hétero, diferente do século XVIII, hoje em dia, querem se aproximar muito mais das pessoas que não são. Eu não acredito mais tanto que... na verdade, eu não acredito que haja motivos para ter essa separação. Isso é apenas um preconceito bobo. Eu acho Uma imposição da sociedade, né? Exatamente. E falta muita maturidade das pessoas poderem conversar umas com as outras da forma que é para se conversar. Homossexualidade existe desde que o mundo é mundo. E eu acho que esconder isso não vai mudar muita coisa. É justamente isso que eu acho. Vai tornar um homossexual mais hétero. Pode falar. É isso que eu acho, que todo mundo falou, os tempos de hoje em dia são diferentes do de antigamente, hoje em dia tem bem mais homossexual e tal. Só que, na verdade, sempre existiu, sempre teve. Só que a diferença é que hoje em dia as pessoas se sentem na liberdade de expor o que elas são, de expor a orientação sexual delas. Então é uma coisa que sempre existiu. Não é uma coisa que aconteceu, que mudou, e que as coisas mudaram e hoje em dia as pessoas resolveram se tornar aquilo. Não é. É uma coisa que, na verdade, fala a liberdade de ser quem você é, que trouxe a coragem para essas pessoas de se exporem, de falar que é gay, que é lésbica, enfim, seja lá o que for. Tudo isso graças às lutas sociais, né? As lutas das minorias que foram para as ruas e lutaram pelos que elas são. Outro dia eu estava assistindo um filme sobre essas questões, né? De lutas no tribunal e tudo mais. E um discurso que me tocou muito foi a questão de que ele não está lutando pelo ideal, né? Eu não estou lutando pelo ideal. Eu estou lutando por mim. Porque se eu não lutar por mim, eu vou me apagar, eu vou deixar de ser quem eu sou para ser outra coisa, né? Para ser o que querem que eu seja. Às vezes, e a maioria das vezes isso não é bom, né? Porque você se nega, isso pode causar adoecimento e tudo mais. Mas eu achei interessante que por não ser normal, assim, né? Aspas, por não ser considerado normal, por não ser considerado aceito na sociedade, essas minorias são privadas, né? De várias questões, como a questão da cultura e da educação. Um exemplo que eu devia ter dado mais cedo e me veio à cabeça agora é que a Mariane, apesar de ser uma pintora, apesar de estar à frente do seu tempo, ela tem restrições, ela não pode pintar homens, ela pode pintar apenas mulheres. Então, quais são as outras restrições que minorias não recebem, né? Quando foi que as mulheres começaram a aprender a ser ensinadas a ler, a escrever, coisas que eram só questões de homens, né? A votar e tudo mais. Você vê como tudo está intrínseco, né? Tudo está ligado.
Exatamente. Falando um pouco do que o Felipe falou, e até o Gabriel trouxe, é que isso que vocês falaram, que todo mundo acha que a normalidade é ser hétero e tal, tem um nome, que é a heteronormatividade, que é exatamente a nossa sociedade normalizar e achar que a única coisa que existe é a heterossexualidade. E quando há algo diferente disso, eles tentam, mesmo assim, se acha que existe e consideram, eles tentam encaixar em uma caixinha. É muito comum sempre pessoas héteros estar perguntando para um casal gay ou lésbica de quem é o ativo e passivo. Muito, sabe? Porque eles estão tentando encaixar na heteronormatividade, até nesse pequeno detalhe. E não é assim, entendeu? Nem tudo, nem todo relacionamento é exatamente como relacionamento hétero. E eu acho que a heteronormatividade tem muito no século XVIII, com certeza, porque eu acho que não tinha nem a possibilidade de você ser algo além de hétero. Mas dá para perceber que hoje em dia a heteronormatividade está nessa categorização de tentar sempre colocar casais gays ou lésbicos em caixinhas. E saindo um pouco mais desse assunto, que eu acho que a gente tem que abordar também, é de uma outra personagem, porque a gente percebe que os personagens principais ao longo do filme é a Heloise e a Marianne. Mas a gente não pode esquecer também da Sophie, que eu acho que ela também tem uma parte muito importante sobre a mulher. E quando ela aparece, a gente pode abordar o assunto do aborto, porque tem uma certa parte do filme, né? É mais ou menos pelo meio, eu acho, que a Sophie traz para a Marianne que ela tá grávida. E a Marianne pergunta para ela se ela quer ter o neném e tal, e ela fala que não quer. E aí a gente percebe que nesse momento a Heloise e a Marianne, as duas, né? Elas se juntam e dão apoio à Sophie. E em nenhum momento ela fica assim, sem a ajuda delas duas. Elas vão acompanhar ela em todo o processo, porque, né, no primeiro momento ela toma um chá e depois faz até umas técnicas que eu realmente não sabia que existia, mas eu acho que era da época mesmo, do século. E depois é que ela chega no procedimento mesmo, né, no procedimento mecânico. E a Liz e a Marianne vão junto com ela. E a gente percebe que esse apoio faz com que seja menos doloroso psicologicamente. E a gente percebe o pertencimento social nessa junção das três personagens. Apesar disso, dessa junção, a gente tem em contraponto a solidão da mulher. Porque se a gente perceber no filme, em nenhum momento, é incrível, em nenhum momento é citado o pai dessa criança. Não é citado, ele não aparece, ele parece que realmente a Sophie fez o filho sozinho. E eu acho que o filme foi muito bom trazendo isso, porque eu acho que essa ausência demonstra que exatamente a Sophie está sozinha com uma criança na barriga e não tem apoio para decidir se quer ou ter, se não quer. E eu acho que isso passa de uma forma até um pouco assim, batido. Por quê? Porque a gente está acostumado, ainda nos tempos atuais, essa solidão. Parece que a criança sempre é da mãe e o pai é tipo um objeto secundário, entende? E eu acho que isso não de nenhum jeito é a culpa da mulher, é porque simplesmente o homem se isenta dessa responsabilidade desde o começo, entendeu? É como se o filho fosse conveniente em alguns momentos, quando é planejado, e nessa época, né, no século XVIII, quando é homem, mas quando não é conveniente, o pai não é pai, ele só se relacionou com a mulher e foi a culpa dela de ter engravidado. Pronto, eu queria comentar um pouco ainda a respeito dessa questão de ter, quando uma pessoa hétero pergunta para um casal homossexual quem é o passivo, quem é o ativo, realmente isso é o tipo de coisa que a pessoa hétero tem na cabeça isso aí por conta que isso é a forma como eles veem o mundo. Isso
Isso aí também acaba tendo uma questão do estereótipo, que seria pegar um tipo de pessoa e generalizar para todo mundo. Por exemplo, tem sempre aquela mulher que é mais que se veste de forma mais masculina, e tem um jeito mais masculino, e uma mulher que tem um jeito bem feminino. Tem muita gente que acredita que todo casal é lésbico é dessa forma. E isso aí acaba sendo errado. Eu estava até fazendo uma pesquisa sobre isso. Tem mulheres que se sentem bem se vestindo assim, tem mulheres que não se sentem bem vestindo assim, tem mulheres que se atraem por outras mulheres que se vestem de uma forma mais masculina, e outras mulheres que se atraem por mulheres que são extremamente femininas. Isso aí vem da pessoa, é de quem ela é. Não é a questão de ser passivo ou ativo, é a questão da escolha da pessoa. É interessante, né, Felipe? Tu tá falando sobre isso. É muito legal, porque com essas lutas, com o novo normal, né? Sobre o politicamente correto que vai mudando, até porque vocês falaram sobre a Grécia Antiga e sobre o século XVIII e como vai sempre mudando, que devido a essas conquistas, né, de todas essas lutas, hoje a gente pode ver um filme como esse, né? Que a gente percebe que não tem essa questão do homem e da mulher, né? Que isso está intrínseco a vários estereótipos, como o Felipe falou, né? Embasado em relações heterossexuais. E a relação heterossexual não é a única que existe, né? E hoje em dia isso é pautado, isso é visto e aos poucos, né? Ainda bem, está sendo quebrado, né? Essa visão de que tem que ter um homem e que tem que ter uma mulher independente se o relacionamento é hétero ou não. Outra parte, né, que eu ainda estava na parte que eu estava abordando, é que eu achei interessante trazer, né, para o debate a cena em que acontece o aborto da Sophie. Porque eu sempre estou assistindo, né, séries e filmes que às vezes trazem esse assunto. E eu não sei se vocês já assistiram 13 Porquês, mas eu acho que tem uma temporada, é a segunda, se eu não me engano, traz uma menina que ela faz o aborto e eu vi que teve muita crítica porque foi de uma forma muito sensacionalista, em que traz muito desconforto e não tem nenhum nada, só traz o desconforto na cara a tapa, entendeu? E eu acho que o filme abordou a cena do aborto da Sophie de uma forma muito natural. É uma cena muito crua, real, mas em nenhum momento eu acho que é exagerada e sensacionalista, porque o momento que acontece não tem música de fundo, nada. É só focado na cara dela e nas sensações delas, mas ao mesmo tempo eu acho que diminui um pouco o peso, porque ao lado dela, né, da Sophie, que ela tá deitada, tem uma criança, tem um nenenzinho, e ela fica brincando, assim, se divertindo com ela, se distraindo. E é muito interessante esse contraponto que traz, né? Que é o neném do lado. Eu não sei qual foi o objetivo exato dos produtores quando colocaram esse neném, mas eu acho que talvez seja para mostrar que ter o filho ou não ter o filho é uma realidade. E que a gente talvez tenha que começar a entender que existe. A gente. Agora trazendo um pouco mais atual, né? Quando a gente vê no século XVIII, a gente acha que pode ter muitos avanços, mas, assim, na minha opinião, eu acho que a questão do aborto ainda é um grande tabu na sociedade. Um tabu, assim, acho que um dos talvez maiores em relação à mulher, né? Porque a gente tem muito tabu, mas o aborto eu acho que é um dos mais cruciais. Porque quando você vê uma mulher que escolhe, né? E tem a opção, no caso, porque muitas vezes não tem nem a opção de escolher o aborto, porque, por exemplo, aqui no Brasil não é legalizado. Eu acho que faz pouco tempo que foi descriminalizado, né? Que uma mulher podia ser presa se tentasse fazer um aborto.
E a gente teve um micropasso, que foi a descriminalização, né? Mas, por exemplo, em países que é legalizado, como alguns estados dos Estados Unidos, é legalizado. Mas ainda não deixa de ser um tabu por causa disso. Porque quando as mulheres vão realizar o procedimento, sempre tem pessoas na frente da clínica, normalmente pessoas com cartazes protestando contra e falando que a pessoa vai para o inferno, que a pessoa é uma assassina. E, assim, esse tema, né, do aborto diverge muito, mas eu acho que a gente só vai conseguir andar para frente a partir do momento que a gente entender que é uma realidade e que se a gente simplesmente ignorar, não vai acrescentar em nada, pelo contrário, vai fazer mais sofrimento à mulher. Já tem tantos tabus para as mulheres, o que vocês acham? É muito interessante, né, o que a Carol falou sobre a cena do aborto. Eu gosto muito de como ela é feita. Eu concordo muito com o que a Carol falou, né, sobre o não partidarismo da diretora e toda essa questão do roteiro ser de uma forma muito natural. É interessante que eu pesquisei aqui que é uma mulher que faz o filme, é diretora e roteirista, né? E é muito bom quando você vê a diferença de quando é uma mulher que faz, né? Como ela muda tudo e fica muito interessante, sabe? Apesar de não ser partidário, cabe a você dizer o que é que você acha daquilo. E mesmo assim é muito, muito bonito e muito respeitoso. Então eu acho que esse filme é 10 de 10. Pois é, eu acho que a cena dela abortando e brincando com a criança do lado, talvez para mostrar que é possível você abortar e você sair daquilo sem peso na consciência, como se fosse aquilo uma escolha sua e que você não quis e que você pode seguir sua vida, sem achar que você cometeu um pecado, uma coisa grave. Então, eu acho que foi por isso assim que o Gabriel também falou desse lado de ser tão natural, entendeu? O filme todo ele é muito natural, ele é muito espontâneo, como se fosse feito assim, isolado da sociedade em que a gente vive, das imposições, da moralidade. É por isso que a gente vê tanta espontaneidade e naturalidade no filme. Aí eu acho que essa cena retrata muito isso, como também a gente pode ver a evolução, né? Da sororidade entre as mulheres, de uma mulher estar abortando e ao invés dela ser julgada pelas outras duas, as outras duas estão ajudando, elas entendem aquela situação, elas dão aquela oportunidade da menina escolher e ela não quis ter, elas estão ali acolhendo, ajudando. Então a gente vê muito assim essas duas questões, né? Sim, sim. Olha, a gente vai encerrar agora. Eu acho que a gente fez uma pauta a gente entrou em várias pautas. Fica muito claro que o filme, apesar de ser um filme sobre o romance de duas mulheres, ela entra em várias outras questões, principalmente femininas, e de uma forma que respeita e traz o feminino, a mulher, em pauta, né? É isso, gente. Muito obrigado pela participação e por escutarem. É isso.